Analistas afirmam que a ofensiva tem causado muitas mortes russas. E eles estão usando o que Teria sido chamado moedor de carne. táticas. Agora, o número de combatentes russos identificados mortos na linha de frente na Ucrânia chegou a 70 mil. Moscou continua a usar as chamadas táticas de moedor de carne, tentando desgastar as forças ucranianas. Como contamos só mortes publicamente relatadas, o número real de forças é bem maior. As forças russas estão sendo mutiladas nas linhas de frente neste momento. E, sinceramente, chamar isso de moedor de carne não descreve o quão horríveis as coisas ficaram. As tropas ucranianas estão retomando táticas impiedosas da era romana, métodos brutais. Elas foram criadas para conter a cavalaria, mas depois adaptadas para enfrentar as ondas de infantaria da Rússia. E os resultados são devastadores. Para cada soldado ucraniano perdido, cerca de 66 soldados russos estão sendo abatidos. Veja, há meses a Rússia lança tudo o que tem contra o reduto ucraniano de Liman, uma cidade estratégica que precisava capturar desesperadamente. Mas apesar de gastarem milhares de soldados, tanques e montanhas de projéteis de artilharia, eles não fizeram nenhum progresso significativo. Porque a principal rota para Liman é pelo rio Jerebrets. Apesar de terem atravessado tropas por lá meses atrás, elas ficaram presas. Eles não avançavam porque a artilharia ucraniana martelava suas posições, prendendo-os e barrando avanços, e recuperando rapidamente os pequenos avanços russos. Desesperados, os comandantes russos fizeram uma aposta arriscada. Ao invés de seguir o ataque frontal em Liman, eles focaram ao sul, em uma vila chamada Torsk. Se tomassem Torsk, abririam outra rota e poderiam contornar Liman por trás, cortando os defensores. Mas o que os russos não perceberam é que os ucranianos já haviam previsto exatamente esse cenário. A 63ª Brigada Mecanizada da Ucrânia aguardava e até torcia para que a Rússia fizesse esse movimento. Essa brigada passou meses se preparando e criando armadilhas letais baseadas em táticas romanas, aliando precisão, artilharia e guerra moderna com drones. Quando os russos finalmente avançaram, investindo contra eles, o campo de batalha rapidamente se transformou em um verdadeiro banho de sangue. Cada vez que a Ucrânia perdia um soldado, cerca de 66 russos eram mortos. Isso representa uma proporção de mortes de 66 para 1, o que é insano. Na guerra moderna, números assim simplesmente não acontecem. No entanto, aqui estamos nós. Mesmo sem as táticas ucranianas brutais, a paisagem em Liman e Torsk já é um pesadelo. Ao norte, existem grandes reservatórios e pântanos. Esse tipo de terreno bloqueou completamente as tropas russas de se espalharem ou tentarem flanquear as defesas ucranianas. Eles foram obrigados a passar por caminhos estreitos, pontos de estrangulamento ideais onde a Ucrânia queria. Mais ao sul, a região de Torsk é cercada por florestas densas. Os ucranianos aproveitam essa força criando emboscadas, posições de atiradores e pontos de disparo ocultos. Os ucranianos cavaram partes da estrada e criaram rotas alternativas para direcionar as tropas russas conforme planejado. Qualquer um com senso de campo de batalha veria que o terreno ao redor de Torsk era uma armadilha mortal. Cada uma dessas táticas está reescrevendo as regras da guerra moderna. Se acha que mais pessoas deveriam ver como a Ucrânia faz isso e por que a Rússia não impede, curta e se inscreva. Esse clique leva a história além das manchetes e ultrapassa a propaganda russa. Talvez os comandantes russos estivessem cegos para isso ou não se importassem. Quando os russos notaram que sua abordagem não funcionava, já tinham gasto quase todos os equipamentos pesados. Tanques, blindados, tudo o que você imaginar. Já era tarde para mudar a situação. Os comandantes russos ficaram mais desesperados e imprudentes, pois seus tanques e veículos blindados haviam sido destruídos. A nova estratégia era lançar infantaria em motos e quadriciclos, esperando que velocidade e caos rompessem as linhas antes da reação ucraniana. Mas, na verdade, isso só piorou as coisas. E foi exatamente nesse momento que a proporção de baixas ficou tão absurdamente alta. Lembra das armadilhas cruéis dos romanos que mencionei antes? Vamos desacelerar um pouco e analisar exatamente o que faz esses simples espetos serem tão devastadoramente eficazes. Chamadas de caltrops
São pequenas armas com 4 pontas afiadas. São feitas para, ao serem jogadas no chão, sempre ficarem com uma ponta voltada para cima. É um design incrivelmente simples, mas é exatamente por isso que é tão mortal. A 63, a Brigada da Ucrânia, espalhou milhares desses espinhos cruéis por estradas, trilhas e caminhos estreitos usados obrigatoriamente pelas tropas russas. Na Roma Antiga, exércitos espalhavam caltropes em batalhas e estradas para aleijar cavalos e impedir investidas de cavalaria. Os espinhos perfuravam os cascos dos cavalos, jogando os cavaleiros violentamente ao chão, tornando-os presas fáceis para arqueiros e infantaria. Brutal naquela época e igualmente brutal agora. Melhor ainda, os ucranianos não apenas copiaram as táticas romanas. Eles usaram drones para lançar com precisão centenas dessas armadilhas em estradas e trilhas. Poucos segundos antes das unidades russas chegarem, normalmente, batedores ou equipes de drones fariam a varredura da rota à frente, verificando minas terrestres ou outros perigos. Mas esses caltropes lançados por drones anularam completamente essa estratégia. Uma estrada podia parecer segura em 1 minuto e, literalmente, segundos depois, se transformar em um campo minado invisível de espinhos. Os russos não tinham tempo nem como evitar o que não podiam ver. O melhor é que os caltropes são muito baratos e fáceis de fazer. Em um certo momento, no início da guerra, ferreiros locais, que normalmente faziam réplicas de armas medievais como souvenirs, passaram a produzir caltropes em massa a partir de pregos soldados juntos. Ao contrário das minas tradicionais, os caltropes não precisam de explosivos e são quase impossíveis de serem detectados por drones ou câmeras térmicas. Quando as tropas russas perceberam que algo estava errado, seus pneus já tinham estourado, suas motocicletas capotado e os soldados eram lançados no chão, totalmente expostos ao fogo implacável de metralhadoras e atiradores de elite ucranianos. Para ser justo, os soldados russos nessas armadilhas horríveis não tinham muita escolha. No exército russo, recusar ordens pode levar a tortura, prisão ou execução pelos comandantes. Com essa liderança, suas opções são ser baleado pelos ucranianos na frente ou pelos oficiais atrás. Nas raras ocasiões em que as unidades russas realmente conseguem tomar temporariamente um pedaço de floresta ou uma posição avançada, os drones ucranianos os avistam quase imediatamente. E antes que esses soldados russos possam sequer recuperar o fôlego, quanto mais cavar trincheiras ou montar defesas, eles são atingidos por granadas lançadas diretamente de drones sobrevoando, além de morteiros e disparos de artilharia vindos de posições ucranianas escondidas nas proximidades. Os russos ficaram tão desesperados que começaram até a usar capas térmicas improvisadas, basicamente cobertores e mantas improvisadas, na esperança de esconder o calor do corpo dos drones ucranianos equipados com câmeras térmicas. O problema é que as capas foram feitas tão mal que causaram o efeito oposto. Essas capas, em vez de camuflar, destacavam os soldados nas imagens térmicas. Diante de chances tão desesperadoras, cada vez mais soldados russos na região estão decidindo que é mais inteligente se render do que continuar correndo cegamente para a morte certa. Eles sabem muito bem que as chances de realmente chegar vivo às trincheiras ucranianas são praticamente zero. Então, neste momento, render-se é a única decisão sensata que resta. Mas por que, Liman? Por que gastar 3 anos e tantas tropas só para conquistar esta cidade aparentemente comum? Bem, a verdade é que a cidade de Liman é peça central de toda a campanha da Rússia no leste. Na fronteira do Oblast de Donetsk, próxima a Luhansk, Liman é um importante centro de estradas e ferrovias que liga toda a região de Donbass. O controle de Liman significa controle sobre as linhas de suprimento, movimentação de tropas e a capacidade de avançar mais fundo nos territórios orientais da Ucrânia. Quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala em 2022, capturar Liman rapidamente se tornou uma das maiores prioridades. Tomar a cidade abriria caminho para prêmios estratégicos maiores, especialmente Sloviansk e Kramatorsk, cidades cruciais para Donbass. Como Liman fica ao lado desse rio importante, quem a controla também domina travessias essenciais, garantindo vantagens defensivas e logísticas. As forças russas capturaram Liman em maio de 2022, mas a vitória durou pouco. Meses depois, as forças ucranianas contra-atacaram, cercaram a guarnição russa e retomaram a cidade em 1º de outubro de 2022.
Essa derrota foi um grande constrangimento para a Rússia, especialmente dias após Putin declarar a anexação de Donetsk, incluindo Liman, como território russo. Desde então, os russos têm estado obcecados em reconquistar a cidade, desesperados para recuperar suas perdas e reabrir o caminho para o Donbas. Essa importância estratégica leva as tropas ucranianas a fazerem de tudo para manter a cidade. Mas os ouriços não são o único truque antigo que a Ucrânia buscou na história. Soldados ucranianos armaram áreas com armadilhas clássicas, como granadas com fios de tropeço e minas escondidas. Exatamente a tática de guerrilha vista no Vietnã. Muitos métodos improvisados nos campos de batalha da Ucrânia são ecos de truques usados há décadas ou séculos. Agora eles foram atualizados, aprimorados e estão ainda mais mortais com um toque moderno. Na Guerra do Vietnã, nos anos 1960, os Vietcongues enfrentaram o poder de fogo dos Estados Unidos da América. Em vez de enfrentar os Estados Unidos diretamente, confiaram em armadilhas simples, como as estacas Punji. Eram estacas de bambu afiadas, ocultas em buracos ou camufladas nas trilhas. Pior ainda, muitas vezes cobriam as estacas com terra, veneno ou sujeira, causando infecções graves. Às vezes, perfuravam pés ou pernas dos soldados americanos. Como os ouriços usados pela Ucrânia hoje, as estacas Punji eram muito baratas e não precisavam de tecnologia avançada. Mesmo assim, causaram cerca de 2% dos ferimentos de combate dos Estados Unidos da América. Combinadas com outras armadilhas e explosivos ocultos, responderam por quase 15% das baixas americanas no Vietnã. O objetivo principal nem sempre era matar, mas sim ferir, atrasar e desmoralizar as tropas inimigas. Um soldado ferido geralmente precisava de 2 ou mais colegas para ser retirado, tirando vários combatentes da batalha com um só ferimento. Assim, os soldados americanos passaram a ter muito cuidado ao sair dos caminhos limpos, pois o chão podia esconder estacas ou minas prontas para explodir. Os ouriços da Ucrânia têm o mesmo impacto psicológico nas tropas russas atualmente. Outro exemplo é a Guerra Soviético-Afegã dos anos 1980. Naquela época, os mujahidin afegãos usavam guerrilha tradicional para desgastar o grande exército soviético. Ao invés de enfrentar o inimigo em campo aberto, eles faziam emboscadas em passagens montanhosas, semelhante ao que a Ucrânia faz hoje em áreas florestais. Os mujahidin realizavam ataques de guerrilha a comboios soviéticos, usavam bombas caseiras e explosivos com temporizador, que depois evoluíram para os IEDs atuais. Os soviéticos invadiram o Afeganistão com tanques e helicópteros de ataque, agindo como um exército convencional. Mas foram frustrados por um inimigo que evitava batalhas em campo aberto e usava o terreno e truques a seu favor. Após uma década de perdas constantes e frustração, as forças soviéticas se retiraram, completamente derrotadas. Até mesmo os próprios romanos, conhecidos historicamente por sua disciplina inigualável e brilhante engenharia, às vezes eram vítimas de táticas de guerrilha inesperadas. Em 9 d.C., tribos germânicas atraíram legiões romanas para as florestas de Teutoburgo, emboscando e aniquilando-as totalmente. Décadas antes, na Batalha de Carras, em 53 a.C., arqueiros a cavalo partas usaram ataques e recuos falsos para confundir e dizimar um exército romano maior. Ter mais recursos ou tecnologia não garante vitória se o inimigo for mais inteligente, criativo e souber usar bem o terreno. A Rússia ainda não aprendeu isso, mesmo após décadas de experiência em conflitos desse tipo. A Ucrânia também usa outras táticas não ortodoxas, como enganação e iscas, de modo tão inteligente e eficaz que até o antigo estrategista militar Sun Tzu se impressionaria. As forças ucranianas criaram réplicas realistas de madeira de alvos valiosos, como lançadores HIMARS dos Estados Unidos da América, e as posicionaram para serem facilmente vistas por drones russos. Como esperado, as forças russas caíram na armadilha e gastaram mísseis Kalibr, destruindo lançadores de madeira sem valor. Relatórios sugerem que pelo menos 10 mísseis de cruzeiro russos foram completamente desperdiçados nesses alvos falsos. Ao perceber que funcionava, a Ucrânia aumentou a produção de lançadores falsos para seguir enganando os russos. As forças ucranianas se destacam por se adaptar rápido ao que funciona.
Quando algo funciona, como drones suicidas, ouriços lançados por drones ou lançadores falsos, eles investem mais, ampliando produção e uso. Se algo não dá resultado, eles logo mudam para outra coisa. As forças russas seguem usando sua principal estratégia: bombardear uma área com artilharia e depois enviar várias ondas de infantaria para avançar, muitas vezes a pé. Quando isso falha, eles não pensam em inovar suas táticas. É apenas mover esses soldados mais rápido. Daí as motocicletas, quadriciclos ou apenas colocar mais homens na máquina de moer carne. Você esperaria que o exército russo, sendo uma superpotência, mostrasse criatividade ou adaptabilidade sob pressão. Mas a abordagem da Rússia durante toda a guerra na Ucrânia permaneceu dolorosamente previsível. Estritamente seguindo o manual e, francamente, seguindo o livro de história, de todas as piores maneiras possíveis. Se você está preocupado com as mudanças que a inteligência artificial traz para empregos, indústrias, educação e economia, não está sozinho. Segundo o relatório da Universidade Rutgers, 70% dos trabalhadores dos Estados Unidos da América estão preocupados com o uso de inteligência artificial por empregadores em decisões. 3 em cada 10 estão preocupados com a possibilidade de seus empregos serem eliminados pela inteligência artificial. Até os especialistas concordam. Estudos indicam que até 2030, 30% dos empregos serão automatizados e 44% dos trabalhadores substituídos pela inteligência artificial. Isso significa que você precisa prestar atenção se quiser evitar se tornar uma vítima. Por isso, fizemos recentemente um vídeo no YouTube explicando o que ocorre nos bastidores e como as pessoas se preparam não só para sobreviver, mas também para aproveitar a revolução da inteligência artificial. Isso não é sobre virar programador ou criar o próximo chat GPT. É sobre identificar a real vantagem com a evolução da inteligência artificial e como pessoas comuns já usam isso para criar carreiras mais seguras. Se você está incerto sobre o futuro ou curioso sobre suas opções, assista a este vídeo no YouTube, clicando no link na descrição ou no card que aparece na sua tela. Por que, afinal, a Rússia tem tanta dificuldade para improvisar ou se adaptar? Bem, tudo se resume à cultura militar. O exército russo sempre foi conhecido por sua estrutura de comando altamente hierárquica. Ao contrário dos exércitos ocidentais, onde sargentos e oficiais subalternos são incentivados a pensar por conta própria e a se adaptar rapidamente às circunstâncias em mudança, as unidades russas geralmente precisam de aprovação dos superiores, até mesmo para pequenos ajustes táticos. Se algo inesperado ocorrer, imagine um soldado russo cujo comboio encontra milhares de pequenos pregos invisíveis na estrada. Seu instinto seria recuar, buscar rota mais segura ou enviar batedores antes de avançar. Instintivamente, você faria de tudo para sobreviver. Mas no exército russo geralmente não há essa opção. Em vez disso, você fica preso esperando que alguém acima de você dê novas ordens. E quando essas ordens chegam, sua unidade já sofreu perdas catastróficas. Outro grande problema é que a mentalidade militar russa sempre valorizou a quantidade e a força bruta em vez de táticas inteligentes ou finesse. Mesmo em 1912, o Estado-Maior do Exército Imperial Russo ensinava apenas 2 manobras: avançar e recuar. Frequentemente, agrupava tropas em colunas densas para avançar contra as linhas inimigas. Mesmo com grandes perdas por fogo de artilharia na Segunda Guerra Mundial, comandantes soviéticos frequentemente venciam os alemães pela superioridade numérica, aceitando baixas elevadas. Infelizmente para eles, essa mentalidade de força bruta não mudou muito nem mesmo hoje. Basta olhar para como a Rússia lutou para capturar Bakhmut. Eles passaram 9 meses difíceis e perderam milhares de vidas para conquistar só essa cidade. O mesmo está acontecendo em dezenas de outros lugares estratégicos por toda a Ucrânia. Nem toda batalha tem a proporção extrema de 66-1 em mortes como ao redor de Torsk. Mas mesmo proporções mais próximas de 10-1 ou 5-1 ainda são bastante devastadoras. Em guerras, o atacante geralmente perde mais que os defensores. É assim que funciona o combate. Os estrategistas militares sabem disso. Por isso, os manuais recomendam pelo menos 3 atacantes para cada defensor, apenas para tentar romper as linhas inimigas.
Para garantir o sucesso, o recomendado é aumentar esse número para 4, para 1 ou mais. Ao defender, você escolhe o campo, fortalece posições, cava trincheiras e prepara emboscadas. Basicamente, você prepara tudo exatamente do jeito que quiser. Enquanto isso, os atacantes avançam em campo aberto, frequentemente expostos e vulneráveis ao fogo inimigo. É exatamente por isso que atacar com sucesso exige um planejamento excepcional, uma estratégia cuidadosa e improvisação constante no campo de batalha. Cada movimento precisa ser calculado. Cada ataque de artilharia, cada avanço da infantaria, cada missão de reconhecimento precisa ter um propósito claro. Os comandantes russos não faziam nada disso. Por isso, os resultados eram previsivelmente horríveis. Porque, independentemente do tamanho do exército, perder 5, 10 ou dezenas de soldados para cada inimigo é insustentável. Números assim eventualmente esgotam suas forças. A Rússia precisará superar as defesas criativas da Ucrânia, inovando táticas ou usando força esmagadora. Enfrentam agora a chamada culminação, algo muito maior que tudo o que já conquistaram. Esse é o ponto de virada em que um exército perde a capacidade de continuar avançando e, eventualmente, luta até mesmo para manter o território conquistado. Isso já foi conquistado, pois sua força de combate foi esgotada. Muitos analistas militares acreditam que a Rússia já pode estar perto desse ponto de virada. E não é apenas em Bakhmut ou Liman. Os russos estão enfrentando exatamente os mesmos problemas mais ao sul e também ao norte. Por exemplo, mais ao sul, a contraofensiva de verão da Ucrânia vem ganhando impulso lentamente. No fim de julho, forças ucranianas retomaram a vila de Staromirovska, em Donetsk. Pode parecer pequena no mapa, mas Staromaioska está ao longo do rio Mokriali e é crucial para a primeira linha de defesa da Rússia, principalmente na divisa dos oblastes de Donetsk e Zaporíjia. No entanto, por algum motivo, eles não se preocuparam em se preparar seriamente, até que a Ucrânia anunciou abertamente seus planos. Talvez tenha sido pura negligência, ou talvez a pressão finalmente tenha vindo de cima. Quando a Rússia agiu, construiu algumas das linhas defensivas mais profundas e resistentes da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Eles criaram grandes redes de trincheiras, bunkers fortificados, barreiras de concreto e campos minados letais. Eles também tinham artilharia melhor e apoio aéreo. Teoricamente, essas fortificações deveriam impedir o avanço das forças ucranianas. Apesar dos ataques russos, as forças ucranianas avançam lentamente, retomando vila após vila. No fim de julho, já tinham libertado ao menos 14 vilarejos em Donetsk e Zaporíjia. Ao norte, ao longo da linha de frente de 1.000 quilômetros, a Rússia tentou lançar sua ofensiva. Especialmente em Kharkiv e perto de Kupiansk, importante entroncamento ferroviário libertado pela Ucrânia no último outono. A inteligência ucraniana alertou em agosto que mais de 10.000 soldados russos já haviam sido reunidos no setor Kupiansk-Liman, junto com centenas de tanques e peças de artilharia, para um possível avanço. Em meados de agosto, a Rússia intensificou significativamente os ataques, forçando a Ucrânia a uma forte ação defensiva. As autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 37 assentamentos no distrito de Kupiansk, incluindo a remoção obrigatória de milhares de civis próximos à linha de frente. As evacuações visaram proteger civis dos bombardeios e dar ao exército ucraniano mais liberdade para defender sem arriscar inocentes. Liderando esse avanço russo estavam grupos chamados Unidades Storm Z, compostos principalmente por prisioneiros recrutados diretamente das prisões e enviados para ataques na linha de frente. Com apoio de tanques, helicópteros e forte artilharia, equipes de assalto tentaram várias vezes romper defesas ucranianas no rio Oskil e retomar a área perto de Kupiansk. Apesar do reforço e dos avanços agressivos da Rússia, como em outros lugares, eles não obtiveram conquistas reais. Aldeias na linha de frente trocaram de controle várias vezes ao dia. Uma trincheira ou linha de árvores conquistada pelos russos de manhã pode ser retomada pelos ucranianos à noite. Após quase 4 anos de guerra, quase 1 milhão de baixas e pilhas de equipamentos destruídos, eles seguem presos no mesmo ciclo de fracasso. Então, a questão não é apenas por quanto tempo a Rússia pode continuar assim,
mas sim quanto mais eles podem se dar ao luxo de perder. Antes que eles finalmente percebam que números esmagadores e força bruta simplesmente não são suficientes para quebrar um país que está lutando de forma mais inteligente, mais dura e mais determinada do que eles jamais imaginaram ser possível.